Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito da dose de cafeína e seus efeitos. Tem um vídeo que eu fiz em que eu falei sobre a questão do consumo de café, de chá. Por exemplo, no caso de chá, entendam como exemplos o chá verde, o chá preto, que daí esses chás que eu mencionei e o café são fontes de cafeína. Então você pode talvez já ter ouvido falar sobre, benefícios, enfim, mas sabe aquela coisa de excesso, né? Então, isso é bom, é natural, mas também em excesso pode fazer mal. Então aqui a gente vai detalhar mais essa questão da dosagem, até que ponto pode trazer benefício, a partir de quanto pode ser maléfico, tá? Então se você quer saber mais, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Na verdade você assiste, né, pra saber mais, mas já deixa aqui seu joinha pra me retribuir. Quem não me conhece, se inscreve no canal. Eu sou nutricionista, então me retribui aí, poxa. Se inscreve no canal pra me ajudar a crescer mais aqui no YouTube. Bora lá? Bom, então bora conteúdo, né? Bom, a fonte científica tá aqui. E aqui a gente tem, né, na legenda da imagem, dizendo o seguinte, né? Que aqui a imagem traz os efeitos do consumo de café. Que esse, né, dependendo do consumo, né, você pode ter então uma alteração na ingestão da cafeína. Enfim, gente, você, dependendo do quanto que você consome de café, ou nesse caso também, né, podemos entender o chá verde, chá preto, dependendo da quantidade da bebida, você vai alterar a ingestão de cafeína. E aí entram os efeitos que a gente vai ver aqui na imagem, né? Veja só. Existem efeitos imediatos e existem efeitos a longo prazo, tá? Então a gente pode entender, né, que uma dose pequena de cafeína, e aí é que entram os valores, né? Henrique, estamos falando de quanto? Bom, eles trazem aqui, né, 100 a 200 miligramas, o que equivale a 1 ou 2 xícaras de café. Já quando você tem, né, efeitos a longo prazo, porque assim, né, só para adiantar, né, aqui, vamos colocar aqui uma depressão, né? Não necessariamente uma pessoa vai estar em estado de depressão porque tomou um dia de dose a mais de café, enfim, né? Então às vezes são coisas que acontecem mais a longo prazo, né? Então o café tem isso, na verdade, né? O café, a cafeína, enfim. Alguns efeitos são mais imediatos, outros não. Então isso é relativo, mas vamos se apegar mais à questão da quantidade, né? Ou seja, aqui em azul vão ser relacionados a efeitos que vão ser oriundos de uma dose adequada ou pequena de cafeína, que é aquela que eu já mencionei. E o que está aqui em vermelho, vamos entender como sendo aqueles efeitos que vão ser decorrentes de quando a pessoa ingere mais do que 600 miligramas por dia de cafeína, o que equivale a 4 xícaras de café ou de chá, no caso, por dia, né? Então a gente tem aqui até, né, as imagenzinhas das xícaras, tá? Então, inclusive, até uma outra dica, né? Quando a gente fala em chá, né, às vezes a pessoa quer ficar bebendo, por exemplo, eu ouvi dizer que tal chá é benéfico, e a pessoa quer ficar bebendo aquele chá várias vezes por dia. A gente tem aqui um exemplo disso, né, de que às vezes, o chá verde é bom. Aí a pessoa quer ficar bebendo chá verde o dia inteiro, quer beber 1 litro de chá verde. Então calma, gente, né. Primeiro, né, faz um acompanhamento com o nutricionista para que você não fique fazendo essas coisas assim inadequadas, sabe? Achando que se é bom, quanto mais melhor. Será? Bom, aqui vocês estão vendo, por exemplo, que não necessariamente, né? Chá verde é bom? É. Quanto mais melhor? Não, né? Bom, então vamos lá. Há efeitos daquela quantidade adequada, né? A pessoa pode se sentir mais ativa. Ela pode ter também, né, um aumento da produção de ácido estomacal, uma necessidade maior de urinar, né, com mais frequência, mas também pode ter uma maior acelerar, né, a respiração, a frequência cardíaca, aumentar a temperatura corporal. Esses efeitos aqui, gente, eles são considerados até ok, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, justamente, né, as pessoas bebem um cafezinho justamente para isso, né? Eu quero dar uma acordada, tô com desânimo, vamos tomar um cafezinho. É justamente por isso, porque ele dá esse efeito mesmo, sabe? Ele te deixa mais com aquele gás, aquela disposição. Então, se a gente for parar pra pensar, isso pode ser bom, né? Quando a gente fala de aumentar a produção de ácido estomacal, é aí que entra. Tem muita gente que tem gastrite e úlcera que o café é um problema, porque ele pode, né, causar dor, desconforto. Mas se a pessoa não tem nenhum problema estomacal, esse aumento da produção de ácido não é ruim. A pessoa pode, por exemplo, aí tudo é uma questão de estratégia, né? Então é um exemplo, né, de situação que pode ser benéfico esse efeito aí. A pessoa vai tomar o café da manhã. E aí, antes de tomar o café da manhã, ela prefere beber um líquido. Então, vamos tomar um cafezinho primeiro. Aí depois de uns minutos, come de fato ali o café da manhã.
Então, essa produção de ácido promovida pelo café já vai ajudar na digestão da comida que você vai comer daqui a pouco. Entende? Então, tudo é uma questão de que o nutricionista aí vai adequar as estratégias para que realmente tudo faça sentido, né? E no caso de aumentar a frequência cardíaca, assim, né, a respiração, bom, tá associado àquela questão, né, de você acaba acelerando, né, você aumenta a temperatura corporal. Eu vou citar um exemplo, tá, gente? Um dia eu fui treinar na academia, recentemente, né, e eu senti que eu tava suando mais do que o normal. E eu tinha tomado, como pré-treino, um café, né, e aí, café arábica. E aí eu senti isso, que eu tava suando mais. Ou seja, foi à toa? Foi só coincidência? Provavelmente não, né? No caso, foi realmente por conta do café mesmo. Naquele dia, eu acabei tendo essa temperatura corporal aumentada e eu percebi que eu estava suando mais, entende? Então, realmente pode ter esse efeito aí. Mas é aquilo, né? Se você tá querendo esse efeito de você acelerar mais, para poder ter mais disposição no treino, pode ser bom, entende? Então, é isso. Agora, quando a gente fala em ingestões excessivas, veja, a úlcera, porque, né, ele pode geralmente, na verdade, né, como aumenta a produção de ácido, se você consome demais, pode exagerar no estímulo de ácido estomacal, então pode estar relacionado com úlcera. Você pode ter aqui, né, a associação com perda óssea na pós-menopausa. Pode gerar, gente, né, depressão. Depressão, porque assim, o que acontece, né? Vamos lá, ele pode gerar ansiedade, porque assim, a pessoa fica mais com irritabilidade, com tremores. Então quem tem já uma tendência a ser uma pessoa ansiosa tem que ter muito cuidado com a questão de ingestão de cafeína. Só que quando isso é crônico, a pessoa consome muito cafeína, ela pode ter depois uma depressão, porque existe uma fadiga crônica, né? Então é uma fadiga crônica já instalada, que aí é ao contrário agora, é uma depressão. Depressão ou sintomas depressivos, né? Ou um humor depressivo, ainda que seja momentâneo, e não necessariamente a doença em si, né? A insônia, porque aí você tem, né, esse aceleramento e aí você tem dificuldade de dormir, prejudicando o tempo de sono ou a qualidade do sono. Ou seja, problemas, né? Problemas, então tem que ter muito cuidado com essa ingestão. Agora, deixando bem claro, tá, gente, que só porque aqui tá dizendo que mais do que 600 mg por dia, e aí você pode ter esses problemas, mas deixando bem claro que na realidade, né, o recomendado é não ultrapassar 400 mg por dia, tá? Inclusive, quando a gente pensa em suplementação, a gente trabalha muito com essa dosagem máxima de até 400 mg por dia. Então, quando eles citam aqui mais do que 600 mg, vocês podem até achar que, então se eu consumir 400, 500, tá até de boa? Não necessariamente, né? Então, na verdade, até 400, passando disso já é muito, né? Então, entendo esses efeitos aí em vermelho, até podemos acontecer já com dosagens a partir de 400, por que não? Aí é aquilo, cada organismo responde de um jeito. Existe também uma sensibilidade à cafeína que é diferente de cada pessoa, né? Então, às vezes a pessoa depura aquela cafeína de uma forma mais rápida, outros, aquele efeito da cafeína dura por mais tempo. Então, realmente, a gente tem que avaliar também a individualidade. Mas, de modo geral, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, das informações. Comente se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.